Olá, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel diz: os fatores que condicionam uma característica existem aos pares e segregam-se na formação dos gametas. Meu Deus, mas o que significa isso? Bom, vamos começar do começo. Primeiro, Mendel. Mendel é conhecido como o pai da genética, já que ele foi o primeiro cientista a descobrir os mecanismos básicos da hereditariedade, ou seja, da transmissão de caracteres dos pais para os filhos. Gregor Johann Mendel foi um monge agostiniano, botânico e meteorologista austríaco. Tornou-se muito conhecido, anos após a sua morte, por seus extensos experimentos com a planta de ervilha, a Pisum sativum, feitos no Jardim do Mosteiro ao longo de 10 anos. Vários motivos levaram Mendel a escolher as ervilhas para sua pesquisa. Ele escolheu então a ervilha porque ela é de fácil cultivo, porque ela tem características que são bem distintas entre os seus indivíduos e também porque o seu ciclo de vida é curto. Então ele podia observar ao longo de várias gerações como acontecia a transmissão de características. Algo importante a se destacar é que a flor da ervilha é hermafrodita, isto é, ela tem estruturas reprodutoras masculinas e femininas. A anatomia da flor favorece a autofecundação, ou seja, os óvulos de uma flor são quase sempre fecundados por seus próprios grãos de pólen. Além de permitir a autofecundação, Mendel também fez polinização artificial. Na polinização artificial, o Mendel retirava as anteras, que é a parte masculina, de algumas flores. Quando o estigma, que é a parte feminina, dessas flores, estava madura, ele colocava sobre o estigma, através de um pincel, o pólen retirado de flores de um outro indivíduo. Dessa forma, ele obtinha plantas híbridas. Mendel escolheu 7 características da ervilha que tinham traços bem contrastantes. Então, quanto a essas características, ele escolheu a forma da semente, que podia ser lisa ou rugosa. Ele escolheu cor da semente, que podia ser amarela ou verde. Escolheu a cor do tegumento da semente, que podia ser cinza ou branco. Quanto à forma da vagem, que é o fruto da ervilha, ela podia ser inflada ou comprimida. Quanto à cor da vagem, ela podia ser verde ou amarela. Quanto à posição das flores, podia ser axilar ou terminal. E quanto à altura da planta, que podia ser alta ou anã. É bem importante destacar que entre essas características não havia nenhuma forma intermediária. Por exemplo, quanto à altura da planta, a planta ou era bem alta ou era anã. Não havia nenhum tamanho intermediário entre alto e anã. Antes de iniciar qualquer cruzamento, Mendel se certificava de que as plantas pertenciam a linhagens puras. Mas como ele fazia isso? Bom, ele cruzava diversas vezes plantas que tinham a mesma característica, o mesmo traço, originando sempre descendentes com o mesmo traço dos pais. Aí ele obtinha então as suas linhagens puras. Em seus experimentos, Mendel realizava cruzamentos através de polinização artificial entre plantas de diferentes linhagens puras que apresentavam variedades distintas para a mesma característica. Por exemplo, ele cruzava plantas que tinham sementes amarelas com plantas que tinham sementes verdes. A essa geração, a gente dá o nome de geração parental. Na descendência desse cruzamento especificamente, ele encontrava em F1, na primeira geração filial,
sempre e somente sementes amarelas. Mendel, então, permitia a autofecundação dessas plantas da geração F1 e analisava a sua descendência, que a gente chama de F2. Nesse caso, ele encontrava sempre tanto plantas com sementes amarelas quanto plantas com sementes verdes, sempre na mesma proporção, onde havia então 75% amarelas e 25% verdes, ou 3 amarelas para uma verde. Mendel repetiu esse experimento com todas as 7 características estudadas, encontrando sempre as mesmas proporções nas descendências, tanto em F1 quanto em F2. Assim, ele concluiu que havia um padrão na transmissão de características entre as gerações. Mendel chamou de fatores hereditários as unidades que condicionam as características hereditárias. Além disso, considerou que havia um par de fatores em cada indivíduo. Nas linhagens puras, o par de fatores deveria ser igual, enquanto nas plantas híbridas deveria haver os 2 tipos de fatores. Atualmente, o que Mendel chamava de fatores são chamados de alelos, presentes nos cromossomos das células. As variedades foram classificadas em dominantes e recessivas. As dominantes eram aquelas que se manifestavam na F1, enquanto as recessivas eram aquelas que não apareciam. Por convenção, letras do alfabeto são adotadas para representar os fatores. As maiúsculas são usadas para as variedades dominantes e as minúsculas para as recessivas. Deve ser adotada sempre a mesma letra para uma característica. Trazendo essas informações para o exemplo, temos azão para as plantas com sementes amarelas da geração parental e azinho para as plantas verdes. O indivíduo formado por receber sempre um fator materno e um paterno será azinho. Pela presença de pelo menos um dominante, essa planta terá sementes amarelas somente. Na autofecundação de azinho, os gametas masculinos produzidos terão azão ou azinho, metade azão, metade azinho. E os gametas femininos também, azão ou azinho. A união desses gametas, sempre um masculino com um feminino, produz indivíduos azão, azinho e azinho, o que explica os achados de 75% de amarelas e 25% de verdes nos experimentos de Mendel. A partir de seus experimentos, Mendel postulou que os fatores que condicionam uma característica existem aos pares e segregam-se na formação dos gametas. E aí, pessoal, anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!